O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia, estamos iniciando mais um Jornal em Foque, manhã de notícias, nessa quarta-feira, último dia de agosto, que é o mês mais longo desse semestre, né? Dias úteis, 23 dias úteis. Hoje, o último dia útil do mês de agosto, e hoje temos dois convidados muito especiais para falar sobre um tema apaixonante: música, cultura, sempre muito importante aqui no Jornal em Foque, manhã de notícias. Sejam bem-vindos, a cantora Didi Gomes e também o compositor Ricardo Pérez. Sejam bem-vindos, obrigado pela participação no programa de hoje. Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui com o convite de vocês e super feliz em falar do nosso trabalho, né, Ricardo? Obrigado mesmo. E a gente agradece o espaço, né? Porque são tão poucos os espaços para o artista santista, né? Vocês fazem um trabalho de divulgação da nossa cidade e nada mais louvável do que trabalhar e divulgar as coisas da nossa terra. Que bonito, hein, Ricardo? Os artistas que não são poucos. Que bonito, hein, Ricardo? Louvável. Obrigado pelos dois convidados. E na redação a gente tem o colega jornalista Humberto Chalui. Bom dia, Humberto, seja bem-vindo. Bom dia, Fernando. Bom dia aos convidados, a Didi, o Pérez. Bom dia. Dois talentos aí da nossa música e vem batalhando há tanto tempo. Aí é um prazer tê-los aqui para a gente participar desse programa e mostrar um pouco do trabalho que é tão importante e às vezes não é tão divulgado como mereceria, né? Então, eu fico muito contente por ele estar participando do programa. Mas antes, Fernando, vamos ver o que está acontecendo no noticiário geral, nessa manhã aqui de quarta-feira, que graças a Deus aí com o sol arrebatador, né? Então hoje é dia 31 de agosto e temos hoje o dia do nutricionista. E o desemprego caiu a 9,1%, com recorde de trabalhadores informais. E o MEC prorrogou a chamada em vista de espera do ProUni. E hoje a Mega Sena tem um prêmio aí acumulado de 42 milhões de reais. Aí, muita sorte para quem está participando do sorteio. E Santos se prepara para a inauguração de eventos e atividades no centro histórico, nas comemorações do bicentenário da nossa independência. E o Atlético Paranaense venceu o Palmeiras na primeira partida da semi da Libertadores. O Felipão está aí montando esses times aí. Acharam que o Felipão estava velho, né? E hoje é o Flamengo. A vez do Flamengo, o velho está aqui na Argentina, buscando essa vaga na final da Libertadores. E vamos às estradas, a ver? Vamos ver agora com o sistema Anchieta Imigrantes. 5x3 para a subida e provoca uma certa lentidão em alguns trechos. Somente na chegada dos quilômetros 13 e 10. O Felipe está mostrando aí como é que está a estrada. E aqui a travessia de balsa de Santos e Guarujá, hoje conta com 6 embarcações, né, e com 20 minutos de espera em cada lado. Vamos ver agora que tão propalada a digitalização dos portos, a gente realmente consiga fazer ligação a seco entre as duas cidades. E vamos mostrar um pouco agora a Ponta da Praia, a visão das câmeras da praticagem. Aí um dia lindo realmente para a gente poder curtir. Volto com vocês aí. Aí informações importantes aí nessa manhã de agosto, dia 31 de agosto, sempre informações importantes. Lembrando também a questão do trânsito muito complicado, especialmente em razão das obras do VLT. Motoristas devem ter muita atenção. Rua Goiás e também, é claro, ali Afonso Pena. Bem, vamos começar falando do tema prioritário, música, né? Música sempre alegra, ainda mais nesses tempos tão difíceis aí que nós estamos vivenciando.
Gostaria que vocês fizessem um balanço aí. Aparentemente, a situação em relação à pandemia deu uma melhorada, apesar de a gente ainda ter mais de 230 mortes diárias, mas o período mais crítico da pandemia passou e, obviamente, o setor cultural foi certamente um dos ou o mais afetado. O cenário já melhorou? Voltamos à fase pré-pandemia ou ainda precisa melhorar muito em relação ao que já tínhamos até antes da pandemia, que vocês analisam no trabalho cultural de vocês? Na verdade, o que acontece é que o setor artístico, né, é o primeiro a parar e o último a voltar, né? Então isso com certeza atingiu, foi uma bomba na vida dos artistas, né? Principalmente aqueles que vivem de música ao vivo, que você tem o contato direto com o público. Isso foi muito restringido, né? Aos poucos o mercado vem voltando, graças a Deus a economia do país está reagindo e isso está fazendo com que as portas voltem a se abrir. A gente nunca acha que está bom o suficiente, mas já melhorou infinitamente, né? A gente já percebe as casas cheias, o medo passou, o público... Quem sobreviveu, sobreviveu, né? Verdade. E quem sobreviveu tem a ânsia de voltar a viver. Verdade. E graças a Deus isso abre espaço para a gente voltar a cantar e se apresentar, né? Diminuindo um pouco esse medo, esse restante de medo que eu acho que é o Ainda existe. detalhe final que falta. Ainda existe porque ela existe, é um fato. A pandemia não passou, né? Então há um medo, há preocupação, mas como você disse, eu enfatizando aqui o que ele está falando, voltou, mas ainda falta um pouco mais. Ainda não é no mesmo fluxo que era... Não, o mesmo fluxo do que era antes, mas creio eu que com o tempo, diferentemente do que a gente já viveu até agora, vai ser diferente para frente. Então, é a gente orar e se cuidar da melhor forma possível, continuar fazendo os testes e tentar trabalhar da melhor maneira possível, porque temos que trabalhar, não dá para parar. Né? 2 anos praticamente, aí, especialmente essa área é uma área que sofreu muito, né? E demorou muito para efetivamente os profissionais da cultura receberem recursos para poder ter o mínimo, né, de subsistência. Né? Até que tiveram alguns programas, né, municipais, estaduais, federais, houve uma tentativa de ajuda, mas é muita gente, né? Sim. E foi uma coisa que pegou de surpresa toda, não só os governantes como a população. Então muita gente não é cadastrada, muita gente não tinha como solicitar essa ajuda. Eu particularmente, acho que é o caso da Didi, que a gente é um pouquinho mais conhecido, então tem trânsito mais no poder público, né? E isso faz com que facilite essa ajuda chegar. A gente teve até algumas opções de ajuda aí, mas tem muita gente que trabalha no anonimato, que estão começando a carreira, que são desconhecidos, entendeu? E tem muita gente que faz da música um bico, né? Que é um extra para ganhar, não é uma prioridade na vida, e chega nessa hora, esse bico acaba, né? Mas é uma receita fundamental para continuar no seu dia a dia. Exatamente. É um problema seríssimo em relação a isso. Enfim, as coisas aparentemente estão voltando à normalidade, isso é fundamental dentro do processo aí. Do cenário das casas noturnas, que a gente tinha várias casas noturnas, houve uma redução significativa, vocês acham? Os espaços para poder difundir a música, especialmente a boa música, vocês acham que houve uma diminuição de casas? As casas fecharam, né? Praticamente as casas poucas voltaram. Muitas não resistiram, né? Exatamente. Muitas não resistiram, porque não deu para esperar. Às vezes o proprietário do estabelecimento não tinha a colaboração do dono do prédio para segurar o aluguel e tudo. E muito triste, gente né? Fechou, né? Poucos resistiram. Agora a gente percebe algumas casas reabrindo, algumas casas voltando, né? Mas foi uma bomba muito grande, né? Realmente foi uma bomba muito grande. Perfeito. Queria ouvir o colega jornalista Humberto Chalub, que está lá na redação também, fazer pergunta para os nossos convidados. Eu queria entrar um pouco no tema da questão da qualidade da produção musical. Gostaria de saber dos nossos convidados como que eles estão enxergando essa nova geração de cantores, de compositores, as novas tendências da música, né? A gente tem um pouco ainda de influência hoje
e outras modalidades musicais, né, que estão crescendo, né, o sertanejo universitário, né, o rap, e tanto o funk. Como é que eles vê essa mudança e a produção, por exemplo, da área que eles mais conhecem, no caso do Pérez, né, que é super ligado aí no mundo do samba, né? Como é que ele vê se há havido uma renovação desse cenário? Acontece na música assim, a música é muito dinâmica, né? Ela tem. Hoje em dia está muito mais dinâmica. Hoje com a internet. E agora, como a Didi está falando aqui do meu lado, com o poder de informação que a internet gera, ela está muito mais dinâmica ainda. Então, por exemplo, você pega dentro do segmento, por exemplo, do samba, que é um ritmo mãe, vamos dizer assim. Você tem várias existências, você tem o samba rock, você tem o samba universitário, você tem o samba com pagode, chamado de pagode, você tem o samba que mistura com sertanejo. Então, as variáveis são infinitas, né? E quanto mais a facilidade de hoje você tem para gravar alguma coisa, às vezes nem muitas coisas são feitas com qualidade, né? Porque é que nem muitas vezes o cara liga para mim, Ricardo, tu quer produzir um disco meu? Eu falo assim, olha... Um Fusca 66 custa R$500, é um carro. Uma Ferrari custa 4 milhões, é um carro. Precisa ver o que tu quer, né? Ah, porque tu tá querendo cobrar X, o meu amigo faz por R$100. Eu falei, então vai lá nele, entendeu? É a famosa pizza. Depois a pizza de mussarela. Não, as pessoas não têm os parâmetros de diferenciação. Fazer uma produção com mais. Você pode fazer uma gravação com 3, 4 músicos, você pode fazer uma gravação com 50 músicos. A qualidade, obviamente, é outra, né? Então, mas hoje, com a facilidade, todo mundo consegue montar um estúdio em casa com seus PCs, né, seus personal computer, as pessoas conseguem fazer isso em casa, então todo mundo dá seu tirinho e todo mundo corre atrás de sucesso. Mas é que eu falo para Didi, talento é só 1%. Tem 1000 variáveis no meio do caminho, né? Eu faço parte do Grupo Tempero e a gente já teve um bom momento de sucesso na nossa carreira, mas tem 1000 variáveis que acontecem na carreira de um artista, que eu até falo, talento é 1%. Existem 99% de situações que podem te abraçar o sucesso ou te abandonar o sucesso, que normalmente o artista não tem controle sobre. É verdade, isso. Não tem controle. Não tem controle. E aí é difícil, né? Até dentro dessa pergunta que o Humberto comentou, né? Os espaços, vocês falaram que fecharam. Muitos não voltaram. Né? Muitos não Aos voltaram. poucos não voltaram. E mas, assim, casas novas estão abrindo também. Casas novas estão abrindo. E há espaço cada vez mais para o samba? Ou vocês acham que são essas ondas que surgem aí, e a gente não sabe, já foram tempos de lambada, já foi tempo de forte de pagode, que tem uma variação, obviamente, mas casas de samba mesmo, como tinha, né, ali no Marapé também, importante nesse sentido. Tem pelos bar, mas assim, existem espaços, estão retomando também espaços voltados para essa música, a qualidade musical, boa qualidade musical, existe espaço para isso ou Santos acabou deixando de lado aí em razão de espaços de ondas, eu chamo de ondas, que são... As ondas estão mais fortes. Estão mais fortes, exatamente. Com certeza, porque é o que está aí, é o que a molecadinha ouve, é o que está na crista da onda, é o que está sendo mais colocado na mídia, né? Mas eu creio que nós temos espaços, né, Ricardo? Nós temos espaços que continuam com a qualidade do samba e dá oportunidades, e tem uns lugares que se fecham entre pessoas e fica aquilo, e também está valendo, porque pelo menos está seguindo, está fazendo o segmento do samba, né? Claro, sim. Quando você tem público consumidor, os espaços aparecem, né? O problema é que às vezes são desestruturados, às vezes não tem uma capacidade de som boa, uma capacidade de público boa, não tem uma capacidade de captação financeira na portaria para ter grupos de mais qualidade, né? Então, tem certas situações que a gente reduz a qualidade, trabalha com menos músicos, para tentar viabilizar a situação.
Mas espaço tem porque existe o principal, que é o público consumidor, né? Você pega, por exemplo, o samba, ele é um ritmo muito forte, obviamente, do Brasil. Sim. O que acontece é que, por exemplo, quando você não tinha o advento da internet, você tinha 60, 70, 100 artistas de samba estourados no país. Hoje, a internet, como ela limita a forma de financiamento, de girar o óleo da máquina, o que acontece? Você tem 5, 6, 10 artistas estourados. Entendeu? Não é que não exista público, não é que não exista consumo. É que antigamente, por exemplo, a sustentação de um artista, todo o marketing do artista estava coligado à vendagem de disco dele. Hoje isso não existe mais. Então, essa perda de verba de marketing diminui muito a capacidade de divulgação dos artistas. Por um outro lado, para compensar, surgiram centenas de rádios de web, rádios de internet, né, que de alguma forma minimizam esse trabalho. Mas como também pulveriza, o próprio artista, ele fica com dificuldade. Aonde é que eu ataco? Aonde é que eu vou? Antigamente ele tinha aquelas rádios segmentadas, que norteavam, você tocou ali, você vai tocar nas outras. Hoje você não tem isso. Hoje as rádios se pulverizam em centenas, milhares de rádios, né? E isso, se existe mais locais para você tocar, existe mais dificuldade para você saber onde eu mando a minha música, né? Exatamente. Essa questão de segmentação é fundamental, porque você tem hoje as tradicionais estações de rádio, que tem um público que se atinge, obviamente, diferente, por exemplo, talvez os mais jovens, que hoje caem no streaming, nas redes sociais, para ouvir música, né? É muito mais fácil. E, por outro lado, você tem outros canais, como o Spotify, que ganhou aí uma dimensão, enfim, outras situações. O que isso mudou para vocês, em termos assim de, olha, antes eu chegava, levava a música lá para a Rádio X, e conversava, dava entrevista muitas vezes, né? Alguns programas de rádio, inclusive, existiam aqui na região, não sei se ainda existem, programas voltados especialmente para a fala de música, e no caso do samba, e se talvez tenha se perdido esse espaço. E hoje você tem, às vezes, lives, outras ações que são feitas aí nesse sentido. O que existia antigamente, existe ainda hoje. Só para explicar para o público, o que é uma rádio segmentada? Uma rádio segmentada é uma rádio que ela toca ou samba, ou ela segue um segmento. Isso. Obviamente, as rádios que fazem mais sucesso, elas acabam por nortear todo mundo que trabalha naquele segmento. Então, por exemplo, antigamente no estado de São Paulo, você tocando na Transcontinental em São Paulo, muita gente. Você tocava em todas as rádios de samba, porque todo mundo se baseia. Já é diferente, por exemplo. Hoje em dia já não é assim. A Nativa ela tocava o que já é sucesso. A Transcontinental fazia o sucesso. Aqui em Santos também a gente tinha Cultura, que hoje não existe mais. Hoje é a Mix, só rock. Temos hoje rede também, o fato de ser rede complica também, né? Essas emissoras ligadas à rede. Complica porque muitas vezes limita antigamente, o Brasil é um país continental, né? Você pega uma rede aí com 50, 60 rádios, pô, que bom, vai tocar em todo lugar. Não toca. Mas tem locais que não toca, porque o que se consome lá é outra coisa, né? Então facilita por um lado e dificulta para o outro. O que na verdade existe hoje é uma transformação muito radical do mercado e, de uma forma geral, os artistas estão ainda procurando esse caminho das pedras que se perdeu com a velocidade que os meios de comunicação se proliferaram, entendeu? Então hoje a gente que nem, por exemplo, a Didi está lançando uma música agora. Eu tive em contato com amigos meus de São Paulo, eu tive mais de 160 rádios para jogar música. Exatamente. Mas tem rádio que cobra jabá, tem rádio que quer... Ainda existe o jabá? Muito. Lógico, ainda existe. Jabá, para os nossos internautas saberem, jabá é o agrado que muitas vezes algumas emissoras de rádio pedem. É dinheiro para você tocar, né? Ainda tem algumas que fazem permuta. O top 10, aí entra no top 10. Difícil. A gente tenta. Então, aí você tem 160 rádios para tocar, você fala, por onde que eu vou começar? Você não sabe.
É até o perfil dessas rádios exato, também. Né? Exato, você fica, qual é, entendeu? Então, e muitas vezes nessa hora... Isso ele está falando de São Paulo, interior, ele está falando do modo geral, né? Que a gente procura sempre na nossa região primeiro. Como a gente não tem essa entrada, a gente corre pra cima. Boa. Aqui na região é difícil? É Por que vocês são da região, é mais difícil aqui do que no interior? Não é que é mais difícil, é tão difícil quanto. Tá, mas o fato de ser da região... Nós estamos aqui partindo do princípio seguinte também. As rádios, elas perderam 60%, 70% da audiência. Sim. Você sabe disso. Sim, claro. Entendeu? Aí a segmentação da segmentação. Na verdade, não foi nem que elas perderam. Se subdividiu em outros segmentos. Hoje o moleque... Meu filho falou assim para mim, pai, minha geração não vê televisão. Não vê televisão. A audiência da televisão... E como é que a rádio faz para sustentar? Através de propaganda. Se ela não tem audiência, ela não tem uma boa receita financeira. Aí ela começa a se agarrar no artista que vai lá, ela pede dinheiro, ela precisa sobreviver também. A gente sabe disso. A gente entende. Até. Mas aí elas querem praticar preços que eram praticados há 10 anos atrás, são completamente inviáveis e fica esses impasses aí. Sim. Entendeu? Tem várias rádios em Santos que cobram para você tocar. Se não cobram dinheiro, elas cobram, pedem shows. Agora, o artista, eu vou lá e faço um show de graça. A Didi vai fazer um show da Didi de graça nunca é de graça para ela. Porque ela tem que levar uma banda, ela tem o transporte, ela tem que ir lá, ela tem que por outros caminhos. De tocar em outro lugar. Patrocínios. Então, esse de graça é muito entre aspas. Entendeu? E se a Didi às vezes não tiver um empresário que banque ela, ou ela tiver uma estrutura financeira suficiente para investir nisso, o trabalho fica meio que parado. Estaciona. Esse espaço que vocês dão aqui é maravilhoso. É mosca branca. Maravilhoso, agradeço muito por isso. Você chegar aqui e fazer uma entrevista longa, já você vai numa rádio, o cara te toca 5 minutos, até logo, tchau. Hoje em dia o tempo conta também. O tempo conta bastante. Não é fácil, né? Não é fácil. Eu, graças a Deus, tive graças a Deus, tive uma graça maravilhosa de cair no programa do Luiz Américo, né? Um programa de samba maravilhoso, de muito bom gosto. Ele gostou da música que nós vamos falar daqui a pouco, né? E aí ele tá tocando e assim, eu me sinto muito grata, né? Porque ele tá puxando o pessoal daqui. Ainda é na Tri FM? Tri FM. Agora é na Trina FM. Tá. Antigamente era na Rádio Guarujá. Tá. E agora ele tá na Tri FM. Então, assim, eu fico um dos raros espaços grata demais. E veja bem, o Américo, ele tem uma boa audiência. Tem. É um cara que tem um programa muito bem montado, muito bem produzido, mas é uma vez por semana, né? O artista ele precisa de volume, ele precisa de massificação da música dele. Massificação, né? Você falou. E o Américo, por mais que ele ajude, uma andorinha só não faz verão. É um grande empurrão, é um norteador, as pessoas que também ouvem o programa dele, pô, tá tocando no Américo, vou tocar. Isso ajuda, porque o Américo tem muito nome, né? É querido, ele é muito querido. Nem sempre só isso é o suficiente, né? Mas já é o começo, né, Ricardo? Já é um começo. Você precisa entrar na programação diária. E aí é que é o desafio. Aí é que é o desafio. Vou voltar lá para a redação. Humberto Chalub, perguntas para os nossos convidados aqui. O tema é apaixonante. Aliás, rádio 100 anos. Vamos convidar, inclusive, Walter Dias vai participar aqui na semana que vem. Algumas surpresas aí para ele. Então, desse contexto que o Pérez colocou, né, e a Didi também, essa diversificação de possibilidades que, por um lado, ajudam a divulgar, por outro, dificulta você focar naquele público específico, né? Eu queria saber do Pérez, que é compositor, como é que entra os direitos autorais nessa questão? Eu sei que por um bom tempo aí a atividade de cobra, né, ela era super exigente e fiscalizava os shows. Como é que está isso? O pessoal tem recebido valores? Acho que até para controlar está mais difícil. Eu queria que eles colocassem essa questão aí. O que acontece é o seguinte, né? Os direitos autorais são uma coisa muito complexa. A gente precisa militar muito no meio para poder entender. Você tem direito de vendagem, você tem direito de execução. Então, por exemplo, nós temos o famoso ECAD. O que é ECAD? Escritório Central de Arrecadação e Distribuição.
Quando uma música minha toca aqui na rádio, ou toca em qualquer rádio, vocês provavelmente tenham que passar uma lista de músicas que são tocadas durante o mês. Vocês pagam uma taxa de ECAD. Então, essa música, essa lista de vocês é mandada para Brasília, Brasília vê o que foi arrecadado nessa e vai te dar 10 centavos, 20 centavos. Então, é o volume. É o volume. Que vai gerar. Tem que isso tocar aí, muito. Isso aí é um direito autoral pago por execução da música. Até consultório médico paga e tudo. Shopping. Esse é o direito do autor, tem o direito do artista e tem o direito conexo, que é o direito dos músicos que participam daquela gravação. Existe também o direito de vendagem, que hoje ele é muito pequeno, ele está mais coligado às plataformas digitais, né? Antigamente você vendia o disco. Então, por exemplo, você põe uma música no disco da Didi, eu também ponho uma música. A minha era sucesso, a sua não era. Sobre execução, como a minha era sucesso, tocava muito mais, eu ganhava muito mais que você. Sobre vendagem, nós ganhávamos a mesma coisa, porque quem comprava o disco da Didi comprava a minha música e a sua. O que acontece é que os sistemas de arrecadação, eles melhoraram muito, mas eles são feitos por amostragem, porque você não tem condição de colocar um fiscal em cada rádio, um fiscal em cada casa. Como é que é feito? Vem um fiscal, se um dia aparecer um fiscal de execução aqui na vossa emissora, ele vai pegar lá, tocou a música da Didi. Então, quem é o autor? É o Ricardo, ele vai separar o dinheiro para mim, vai separar o dinheiro. Aí, em vez dele ir em todas as rádios, ele fala, Santos tem 63 rádios. Ele multiplica aquilo por 63. Então, é por amostragem, é por estimativa. O que acontece? Se você tocar numa rádio e o fiscal passar lá, tu tá feito. Agora, se tu tocar em todas as rádios e ele passar na única que tu não tocou, tu não ganha nada, entendeu? Então, é meio que loteria isso aí. Então, por exemplo, essa época de pandemia, eu recebo o dinheiro razoável mensal de direitos autorais. Essa época de pandemia, como caíram muitos shows, caiu vertiginosamente a receita desse dinheiro. Porque shows também pagam direitos autorais. Quando o cara casamentos também? Tudo paga direito autoral. Agora, o problema é a fiscalização. A fiscalização que ela não consegue ser 100% efetiva, como eu falei, ela é por amostragem, e as dimensões continentais do nosso país, né, que tornam-se mais difícil ainda, mas melhorou muito, a gente não pode reclamar. Santos tem escritório do ECAD? Tem. Então, porque, por exemplo, existem dois tipos de fiscais do ECAD. Um é o fiscal de execução, outro é o fiscal de eventos. Você vai fazer um show. Ele vai lá, ele vai te quantos metros quadrados ou quantos ingressos você vai vender. Você vai pagar uma taxa do ECAD. Aí o fiscal de execução, ele teoricamente ele vai nesse show. Quais são as músicas que vão ser tocadas nesse show? São então, duas fiscalizações. Aquele dinheiro de evento, ele vai ser mandado para Brasília e vai ser distribuído de que forma? Da forma que o fiscal de execução passar para Brasília, que foi quais são as músicas mais executadas, mais tocadas, né? E ainda tem aquele negócio, né? Eu tô num show lá, por exemplo, eu vou fazer um show, o cara vem e pede pra mim, qual é a relação de música que você vai tocar? Eu só mando música de minha autoria. Muito bom, hein? Excelente! Se não fica com a melhor parte, ou é boa ou não tem arte, né? Mas isso é uma coisa natural. O cara vai fazer um show, ele bota geralmente. Apesar que muitos artistas, eu estou até brincando com isso, muitos artistas já têm uma playlist, se o fiscal chegar lá, ele já está com a playlist feita, ele já entrega. A maior parte da arrecadação vem dos shows, assim. Ainda em relação ao ECAD, Não, vende tudo. Mas ainda é mais do show. Ainda é mais do show. É que o show paga um pouquinho mais. Show paga um pouco mais do que. Porque muitas vezes o show ele paga por estimativa de metro quadrado do local ou do número de pessoas presentes. Então ele faz uma estimativa da arrecadação da portaria. Entendeu? Por exemplo, se você vai receber pela uma rádio
a estimativa de audiência é muito baixa. E rádio web, como é que funciona? Porque às vezes nem sabe muitas vezes nem não sabe passam. Nem sabe onde está a rádio web. Muitas vezes não passam, porque são rádios clandestinas. Aí é que a rádio pirata denigra a carreira do artista, né? Porque você mas ao mesmo tempo ela também levanta, porque ela está tocando bastante, ela divulga. Mas você não vai receber direito autoral porque ela oficialmente ela nem existe. Nem existe. É um desafio, Ita. Agradecer ao Antônio Oliveira, mandando um abraço aí para você, Ricardo, enfim, para os nossos internautas. Mande suas perguntas também. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos aqui para o segundo bloco do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Mirada, Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas. 36 espetáculos de 13 países. Atividades formativas e encontro de artistas e programadores. No Sesc Santos e em outros 14 pontos da cidade. De 9 a 18 de setembro. A cena contemporânea de teatro e dança de volta aos palcos. Saiba mais em sescsp.org.br/mirada. Realização Sesc. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Foi tão bom, não há por que se separar. Se ainda existe tanto amor entre nós dois, pra que deixar pra depois? Não, pra que ficarmos sem caminhos pra voltar? Se ao teu lado esse meu peito é só paixão, pra que separação? Isso aí. Poxa, que lindo. Nova canção, bela canção, parabéns. Obrigada. Parabéns pros dois Parabéns, aí. compositor. Né? Isso aí. Compositores. Aliás, apaixonado, né? Eternamente apaixonado. Ele é, Coquetel ele é. de amor. Olha, Não também fale quando ele dela. odeia, ele põe na letra, inspirado, viu? Ele tava inspirado aí. Inspiradíssimo. Só as novas, Não, né? mas- Ele ficou até vermelho, ficou até ruborizado. Na verdade é o seguinte, né? A arte de compor é você criar o que você não viveu. É ver o que as pessoas viveram e você dali você tirar vírgulas para desenvolver, criar uma história, né? Uma vez eu estava vendo uma entrevista do Renato Gaúcho
E ele falou assim para a repórter, não dá para ser fiel. Eu falei, pô, esse tema é legal. Olha aí, frase. olha Aí aí. eu fiz, benzinho, não me leve a mal, às vezes a vida é cruel. Eu te amo, te adoro, te venero, mas vou ter que ser sincero, pois não dá para ser fiel, não dá para ser fiel. Tá vendo? Ele se inspira nos outros e nele mesmo também. Mas essa música aí, essa música que ela já estava falando para ele que essa música já tinha uns 4 ou 5 anos guardada. Guardada, olha. Mas música, a música para ela ficar bonita não precisa ser só bem composta, precisa ser muito bem arranjada e muito bem interpretada, né? A gente não pode negar que os arranjos aí do Matosinho, a participação do Ricardo, que é meu parceiro na música, deixaram ela muito bonita, mas quem deu o boom nela foi a interpretação da Didi, porque ela chegou muito profissionalmente, chegou no estúdio já sabendo a música, interpretando, porque as pessoas pensam que não, mas tem cantor que chega para cantar e não sabe nem a música direito. Não, mas aí Então, acontece de eu chegar também, ensinando a música, muita música nunca sai a mesma coisa. Mas a Didi, ela viajou, ela tirou tudo que essa música tinha para dar. Eu acho que é uma interpretação maravilhosa. Depois eu pedi para vocês botarem ela inteira, tá? Eu acho que poderia ter dado muito. É sempre assim, né? A gente grava e depois a gente fala, pô, poderia ter dado muito mais, poderia ter feito isso, aquilo. Mas deixa para as apresentações ao vivo, né? Que aí a gente pode botar tudo para fora, né? Bela música mesmo. Até aqui, ó, o Save the Family aqui, STF, Ricardo Pérez e Didi Gomes, vocês são maravilhosos. Obrigada. Pediram uma palhinha, inclusive, depois a gente tem uma depois palhinha a gente vai também, fazer né? isso. Vamos ver aqui o Beto Chalub lá na redação aí, depois ó, o som aí dessa bela música. A voz da Didi realmente é uma coisa espetacular, né? Obrigada. É sutil, é gostosa, ritmada, né? Obrigada. Eu queria saber dela, Didi, você se inspirou em alguma cantora? Desde quando você despertou para a música, assim, para ser uma cantora? Quando é que você falou assim, agora eu quero realmente seguir essa trajetória? Bom, a minha família já é totalmente musical, né? Eu venho da terceira geração de músicos, começando por vô, pai e eu. Espero que um dia alguém da minha linhagem venha também, que tá difícil. Mas também concordo, né? Tá bem difícil ultimamente. Mas assim, eu não tive muita escolha. Já trabalhei, já fui fichada e tudo mais. E eu vi que não dou pra carteira fichada, não dou. E eu comecei muito cedo mesmo. Eu comecei a tocar com meu pai. Tocar. Eu sou ritmista, mas sempre não sou profissional, mas a gente se vira como dá. Então eu comecei tocando com 9 anos de idade. 9 anos de idade eu já estava no mundo da música. Pouca gente sabe, mas a Didi é uma excelente percussionista. Não, excelente não, a gente aprende. E aí a minha mãe, mulheres, né, mães que se empolgam com as filhas modelo, quando tá no mundo artístico, ela pegou e falou, não, vamos ver se você canta. E aí ela me jogou lá nos programas de TV, Raul Gil, e assim eu me sinto um pouco cria do tio Raul. E dali pra cá eu não parei mais. Eu tive sim minha fase de aborrecência, como todos temos. Aí eu dei um pause, mas eu falei, não consigo viver. Tá no sangue, não consigo, né? No sangue do papai. Então, assim, antigamente meu pai no violão era muito conhecido, né? Músico do Chão de Estrelas. Eu ficava lá, né? Enquanto a minha mãe trabalhava, eu ficava com ele lá, bebezinho, os músicos lá, cuidando da pessoa. Sua mãe cantava também? A minha mãe cantava. Minha vozinha pequenininha naquela mesa, ele sentava sempre, né? Ela cantava essas músicas, uma voz bem pequenininha de Nara Leão, minha mãe. E aí eu vi que não dava pra ficar sem. E aí por isso que eu tô chegando nos 35 anos de trajetória. Por quê? Porque eu comecei bem cedo, né? E aí eles viram que eu tinha esse gancho e aí eu não parei mais. E a inspiração que ele fala, minha primeira inspiração é realmente o meu pai, mas ele trouxe pra mim uma cantora chamada Elis Regina, né? Ele trouxe uma cantora e através dela eu cheguei em outras, Ângela Maria, Dolores Duran. Eu sou um pouquinho pra trás, sou um pouquinho antiga, né? E aí hoje eu sou apaixonada por Marisa Monte, Marina Lima, eu tenho uma vertente, Paula Lima, eu tenho uma vertente na minha cabeça assim maravilhosa, de cantoras maravilhosas. Então eu acho que o topo da cadeia alimentar para mim, desde pequena, que meu pai me trouxe, foi Elis. Sim, fica muito mais assim, claro isso daí, né?
Eu não tenho pretensões nenhuma, mas assim, eu acho que quando eu comecei a ouvir, quando eu comecei a me identificar, foi mais com ela. Hoje eu amo Alcione, amo todas, mas ela eu vou dar um pitaco nessa história aí, porque eu particularmente eu não conhecia a Didi, né? Conheci o pai dela e tal, já. Meu pai. Eu era filha do Ayrton do Violão, do Chorões Santistas. Ela era filha do Ayrton do Violão. Depois ela passou a ser a Didi Gomes. E aí ele ficou meu pai. Que incrível, né? E um dia eu tava no Teatro Guarani lá vendo um show e eu vi ela cantando... JR. Eu sem você. Essa era a música pai minha dela, do meu pai. Cantando essa música muito bonita, não consigo cantar ela ainda direito. E eu chamei ela num canto e falei assim, eu não te conhecia. Tão mas bonito, tu todo de vai cartolinha, bem tu vai gravar sambista. uma música minha. E logo a seguir eu tinha... Quantos anos isso atrás? 10 anos. 10 anos atrás. E eu tinha composto aquela música em homenagem à cidade de Santos, que fala dos bairros e tudo, e eu fui fazer uma gravação com todos os cantores da cidade. Chamei a Didi. Foi um sucesso. E ela e o Pedrinho da Velha, os dois roubaram a cena, porque eles têm características muito peculiares na voz. Né? A Didi, quem fecha os olhos, parece a Elis Regina, porque ela tem uma voz, um timbre de voz, e ela já arrebentou ali. Eu me lembro como se fosse hoje eu chegando com a produção com o Eduardo Silva, na hora ouvindo dentro do meu carro, na hora que o Eduardo Silva da TV Tribuna ouviu a Didi cantando, ele falou, meu Deus, isso vai arrebentar. Logo a seguir o Pedrinho da Velha, que também estava afastado da música. Estava afastado. Né? E o resgate é tão bom, né? E eles só tinha fera naquele. Tanto é que aquele fez um sucesso do caramba. Maravilhoso. Mas os dois roubaram a cena e graças a Deus estilingou a carreira deles para cima. Tenho esse orgulho. Com certeza. Eu tenho esse orgulho de ser realmente Santista Roxa, né? Eu sou Santista Roxa. Tive também, o Xalubi que sabe, ele me colocou numa aí que até hoje, pra mim é um presente incrível, ter cantado no gramado do meu time, não tem preço, não tem preço. Muito legal mesmo. Tem uma música sua, inclusive, se quiser a gente tem um trechinho também, Iemanjá, né? Uma das canções aí que remete... E aí, obviamente, esse é um tema que a gente não pode fugir, que hoje a gente está voltando a discutir muita questão da intolerância religiosa. Sim. Gostaria que você, se puder, depois colocar um trechinho só para os nossos internautas. Só um detalhe, essa música ela foi gravada, ela era só uma brincadeira, tá? Essa voz aí que vocês estão ouvindo, ela era uma voz guia, ela não é a voz de fato de uma gravação, que nem tal do Ricardo, né? Então vocês vão ver aí até umas certas brincadeiras minhas e às vezes até sai um pouquinho do tom, só mas assim, foi maravilhoso. Para o público, voz guia é uma voz que o cantor coloca no começo da gravação apenas para os músicos se basearem. Depois essa voz é tirada e é colocada a voz sinal. Então essa é uma voz como se estivesse quase que brincando. Passando para os músicos a melodia para eles poderem acompanhar, né? E aí o pessoal pegou, eu fui convidada pela procissão de Iemanjá de Santos, a segunda maior procissão. Eu tenho um carinho enorme, né, pela religião, não sou da religião, mas eu tenho um carinho especial por todas as religiões, eu realmente tenho muito respeito por todas. E aí eles falaram, você pode cantar? Eu falei, claro, por que não? Né? Se tudo que vem para nossa bênção, se tudo que é para o nosso bem e bem geral da nação, eu vou. E aí a gente vim para Santos aqui, o pessoal, que é o compositor, ele é da Baixada Santista, que é o Armando Polêmico, mas ele tá no Rio, então ele fica lá em São Paulo, Rio de Janeiro e tal. E aí eu fiz lá em São Paulo e depois essa gravação desceu e a gente gravou aqui com a procissão de Iemanjá de Santos, né? O pai Marcelo de Logonedé, muito obrigado por essa oportunidade. E aí de lá eu vim cantando várias vezes, se tornou um hino, inclusive da procissão de Santos, né? Que é a segunda maior do país. Assim, né? Eu vejo, eu sempre pesquiso tudo para poder estar embasada, para poder falar as coisas. Então, eu fiquei realmente muito feliz com esse convite. Muito legal. Felipe, tá no ponto aí pra gente, essa bela canção? Essa já? Não. E ela tá em Ijexá mesmo. Ela é samba. E ela está em Ijexá. Exatamente. Porque justamente por causa disso. A gente vive hoje, infelizmente. Infelizmente. Voltou a um tema que não haveria razão, mas a gente percebe que isso está ganhando até proporção eleitoral, né, presidencial. Infelizmente. Então, e é um momento aqui em Santos mesmo, demorou
parece que tinham esquecido do projeto para colocar a estátua de Iemanjá ali no aquário. Demorou Eu estava lá no dia. Quase um ano para se colocar uma estátua, né? E, enfim, só com exemplo, né? Só com exemplo na Câmara Eu de Santos. estava lá quando foi inaugurada essa estátua. Eu fiquei muito feliz. Ela está perto de outras estátuas que também referem-se a outras religiões. Exatamente. E assim, é um respeito tremendo, né? Exatamente. Muito um lugar perfeito. Perfeito. Que é ali na ponta da praia, naquele jardim, né, do aquário municipal. Exatamente. Ali nesse sentido. Vamos ver se já está no ponto. Nossa, que maravilha. Eu tenho uma música espírita também, né? Que kardecista, que é maravilhosa. Também fui convidada para cantar. Um segmento muito forte que nós temos aqui em Santos, não sei, logicamente vocês conhecem a Ação do Coração, é a única ação. É a única ação do Alexandre Camilo que ele consegue reunir todas as religiões no dia 2 de agosto. E eu acho tão bonito isso, né? O respeito. São pessoas religiosas que têm realmente o respeito uma pela outra. Ali não é só aquele momento, porque eles se conhecem, se respeitam. Na prática, né? Na prática, porque a gente faz todo dia 2 de agosto, a gente faz a Ação do Coração na Praça Mauá, né? Arrecada corações e o intuito é realmente conscientizar as pessoas de ajudarem o próximo. Então arrecada-se alimento, roupas, brinquedos, e vai se dividindo para as pessoas mais carentes, né? E aí o que acontece? Quando chega, eu faço o palco principal e eu sou o responsável, olha, Alexandre Camilo, me põe para fazer aquela caminhada até a Igreja do Valongo. Quando tudo se encerra, tem um cafezinho especial. Então lá você vai ver ciganos, você vai ver evangélicos, você vai ver católicos, você vai ver espíritas, todos ali, né? E fora outras seitas, tem seitas lá também. Então eu acho tão bonito, eu acho que é uma ação que consegue reunir e tentar acabar com isso, que ainda existe bastante, né? E eu rezo para que as pessoas um dia fiquem na paz, né, de respeitar a opinião divergente politicamente e religiosamente das pessoas, porque e futebolística também, porque é um papo que dá para mais de metro. Que seja ação de futebol. Aí, tá vendo? Não, vamos ter mais tolerância. É isso, eu sou muito grata. Nossa. Muito bem, parabéns aí pela música. Agradecer a Carla participando também, o Save the Family, os músicos e cantores são seres humanos muito especiais. Obrigada. Meus queridos, a gente volta depois do último bloco do Jornal em Foque manhã. Nos passa rápido, mas a gente tem ainda mais um bloco. Mas vamos tocar volume 2, hein? Volume 2 aí. Então tá bom. Estamos apresentando o Jornal em Foque, manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
Mirada, Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas. 36 espetáculos de 13 países. Atividades formativas e encontro de artistas e programadores. No Sesc Santos e em outros 14 pontos da cidade. De 9 a 18 de setembro. A cena contemporânea de teatro e dança de volta aos palcos. Saiba mais em sescsp.org.br/mirada. Realização Sesc. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Olá, estamos de volta para o último bloco do Jornal em Foque, Manhã de Notícias desta quarta-feira, trazendo hoje um tema muito especial com convidados mais especiais. Obrigada. Aí. A cantora Didi Gomes, o compositor Ricardo Pérez, participando do Jornal em Foque desta quarta-feira, último dia do mês de agosto. E na redação, o colega jornalista Humberto Chalub. Mas antes, vamos ver como vai ficar a previsão do tempo para essa quarta-feira com o colega jornalista Celso Vernizzi. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. O ar frio perde um pouquinho de intensidade, mas o problema são os ventos, que continuam frios. Eles também diminuem de intensidade. Mesmo assim, as temperaturas não conseguem subir além de 20 e 21 graus no litoral, na capital, e no interior do estado sobem um pouco mais. O problema todo para o interior é a umidade que cai acentuadamente, o tempo fica muito seco. A massa de ar frio vai perdendo intensidade e vai subindo em direção ao nordeste brasileiro, provocando chuva no litoral nordestino e aliviando um pouco a situação no sudeste. No entanto, ainda há interferência e infiltração do mar em direção ao continente. Sai sol, de vez em quando vem algumas nuvens, vem até a possibilidade de chuva na Serra do Mar e suas proximidades. De vez em quando está tudo muito bom, de vez em quando fecha, de vez em quando abre, mas os períodos de abertura com sol serão maiores no decorrer de hoje e amanhã o sol estabiliza mais sobre o sudeste. Temperaturas sobem mais e até vai fazer calor até sexta-feira. Depois no sábado vem outra frente fria e volta a instabilizar principalmente o litoral, muda o tempo de novo e caem as temperaturas do calor, vai para o frio outra vez. Grande abraço a todos. O aumento do tempo. Obrigado, Celso Vernizzi, sempre trazendo informações importantes e, é claro, pode confiar que o Celso Vernizzi acerta realmente a previsão do tempo, a mudança de temperatura, como aconteceu nesse final de semana, a partir do domingo, segunda-feira, e aí a gente está vendo um cenário um pouquinho melhor. Enfim, Amém. Vamos agora lá para a redação, mais pergunta aí com o nosso colega Humberto Chalub. Fernando, eu queria aproveitar a presença do Ricardo Pérez. Ele é uma pessoa muito ligada ao ambiente carnavalesco, das escolas. Como é que ele vê a perspectiva para o carnaval do próximo ano? A gente teve essa interrupção por causa da pandemia, a gente sabe o trabalho duro que as escolas realizam durante o ano para poder apresentar um espetáculo durante o período de carnaval. Como é que ele vê, como é que estão os barracões das escolas no atual momento, Pérez? A expectativa é que o carnaval do próximo ano realmente volte a ter aquele esplendor de antes da pandemia? Bom, Beto, as escolas de samba estavam
estilingadas já para fazer o carnaval, né? Várias delas já tinham começado o processo carnavalesco, tiveram que ser interrompidos, porque teve essa oscilação da pandemia, né? E a gente espera que 2 anos sem carnaval aumente só a vontade das pessoas de desfilarem e de fazer um carnaval melhor, né? Os eventos continuam acontecendo, a Liga das Escolas continua super atuante, a Prefeitura está procurando participar também, dando apoio às escolas de samba. A gente sabe que o carnaval em Santos ainda tem um apoio muito tímido, poderia ser uma coisa maior, até porque muitas vezes as pessoas me perguntam, poxa, a diferença do carnaval de Santos para o Rio de Janeiro. Em Santos, uma escola de samba recebe 100 mil de verba, uma escola do Rio de Janeiro recebe 5 milhões. Então, sem contar a estrutura que cada escola tem. Calma. Então, eu acho que se a gente fizer uma avaliação proporcionalmente, o nosso carnaval é melhor do que o do Rio. Pelo que a gente tem de verba aqui, né? E a gente sabe a influência que o dinheiro faz no resultado final do desfile. Eu acho que a gente faz um grande carnaval aqui. Espero que esses 2 anos parados só aumentem a vontade das pessoas de desfilarem nas escolas de samba, já que nos últimos anos o carnaval melhorou muito de nível aqui na Baixada. Didi, você? Considerado o segundo maior do país um dia, né? E eu desde 86 estava lá desfilando pelo Chorões Santistas, gremiação, né, da família. E depois, com muita sorte, fui parar em São Paulo, na Escola de Samba Vai-Vai em 2015. E aí eu vim para Santos. Como é que pode, né? Tive que sair para poder vir. E passei por várias escolas daqui que são muito queridas para mim, né? E é isso que ele está falando, né? A vontade a gente tem, o público santista também tem essa vontade, e que a gente faça um belíssimo carnaval aí para frente. A expectativa, a volta dos blocos, enfim, tudo indica que ano que vem vamos ter. A prefeitura prometeu que ia adiar o carnaval, mas ia acontecer. A gente sabia que isso não ia acontecer, né? Para esse ano, pelo menos. E eu tive participações na Liga. A Liga está fazendo bastante evento e, graças a Deus, sou muito requisitada pela Liga. Eu agradeço demais pela confiança aqui na pessoa, várias pessoas do samba que fazem aí os eventos da Liga. Que estão na frente, nossa, agradeço demais ao presidente pela oportunidade de estar me chamando, né? E ele vê que eu sou uma pessoa que eu cheguei no Rio, né? Fui campeã em 2017 pela Padre Miguel, junto com o Vander Pires, lá no... Não sei se vocês lembram, não sei se é do Aladim, que voava lá pela Sapucaí. Eu tava lá, vi ao vivo e fiquei super feliz, né? Então acho que eu sou a primeira intérprete, não sei, eu preciso estudar sobre isso. Se alguém puder estudar, agradeço, mas acho que eu sou a primeira intérprete feminina do litoral santista a participar de uma ala musical do Rio de Janeiro. Então eu fico muito feliz com isso, né? Então é trabalho, maravilhoso. Até pegando esse gancho que vocês estão comentando, já há alguns anos o Carnaval Santista foi antecipado em uma semana. Né? Isso foi bom? A alegação, Primeiro eu quero é que há uma troca aí para poder... Na verdade, isso aconteceu porque em 2016 a Grande Rio ia homenagear a cidade de Santos e muitas pessoas queriam desfilar na Grande Rio. Foi uma coisa meio que acidental, mas deu um resultado muito positivo, porque aumentou muito a procura das pessoas, que como no começo do século, aí, 2001 a 2005, nós tivemos um hiato aí de 5 anos sem carnaval, muita gente começou a desfilar fora de Santos. E essas pessoas desfilavam fora e acabavam desfilando aqui. Com essa separação, permitiu não só que várias pessoas que desfilavam fora de Santos voltassem a desfilar em Santos, como também pessoas artistas de outras cidades, de outros centros maiores, viessem a participar do Carnaval de Santos. Para mim, eu acho que foi ótimo e as escolas de samba Há quem não goste, que eu tenho pessoas que têm opinião de não... O período do Carnaval é o período do Carnaval, mas eu achei muito positivo. Por exemplo... vocês que vivem... Nossa, eu, por exemplo, que fiz parte aí do Camisa Verde e Branco, espero, assim, Deus abençoe, pela Mocidade Alegre em São Paulo, que acabou de ganhar um belíssimo samba aí, que já acabou lá as eliminatórias. Para mim, excelente, porque aí eu não tenho... não posso escolher. Eu tenho essa oportunidade de estar aqui, de estar... Não estou em Paulo, se precisar, vai no Rio, exatamente. Infelizmente, aqui na nossa Baixada, eu não estou em nenhuma escola ainda, mas assim...
Se tiver, eu tenho como estar aqui, eu tenho como estar em São Paulo, em Street Out, posso estar no Rio de Janeiro também. Não tá, mas vai ficar, né? Amém. Escola, né? Não, parece é importante isso daí porque realmente movimenta, né? Tem todo um cenário que nem vocês falaram. As escolas de samba são verdadeiramente escolas de samba. Eu surgi dentro de uma escola de samba, né? E aqui é muito requisitado para lá. Eles vêm buscar muita gente aqui para ir para lá. Eu sou nascido e criado dentro da União Imperial, desfilo lá 40, sou o único componente da escola que desfilei em todos os desfiles oficiais desde que ela foi fundada. E tudo ele é velha guarda, ele é velha guarda. Aprendi dentro da União Imperial. Eu faço aniversário junto com a União e tenho a mesma idade da União. Eu faço junto, olha que coincidência. 12, hein? Acaba em 2. Mas dentro desse aspecto, muito se fala também de dar condições, até para as escolas, quando é o carnaval, quando é o período de carnaval, sempre se fala sobre isso. Criar efetivamente condições para criar uma cultura do carnaval, com jovens, né, especialmente crianças, jovens das comunidades, né? Isso muito se fala. Algumas escolas fazem, outras não fazem. Não tem oportunidade. Como que o poder público pode efetivamente tocar isso com uma política mesmo, uma política pública na área cultural, envolvendo aí as comunidades diretamente, além do período do carnaval, que não fique só dependendo, obviamente, dessa visão muitas vezes, olha, é só o carnaval. Não, você tem o ano inteiro. Na verdade, eu acho que as escolas de samba elas sobrevivem pelo amor dos seus componentes. Tá? O poder público é um plus, é uma coisa a mais. E acho que as escolas de samba devem ficar esperando muito pouco do poder público. Porque normalmente você precisa fazer para depois o poder público acreditar. Então eu acho que todas as escolas que são grandes, que se tornaram fortes, foi porque em algum momento na sua história elas conseguiram reunir uma gama de pessoas dentro dela, com muita dedicação e muito amor, e tornaram elas grandes, fizeram grandes carnavais e passaram assim a ser respeitadas. Ainda existe na sociedade brasileira um pouco de preconceito, até por desconhecimento. O preconceito ele é fruto de desconhecimento. Ainda tem pessoas que não sabem exatamente todo o alcance que uma escola de samba pode atingir numa sociedade, não só como trampolim social para os seus componentes, mas também como ensinar profissões, né, eu, por exemplo, eu sou formado em engenheiro mecânico, sou formado professor de educação física e dentro de uma escola de samba aprendi a compor e a cantar e minha profissão hoje é músico. Eu não faço nada do que eu estudei na vida e sim o que eu aprendi dentro da escola de samba, que não deixa de ser uma outra escola. E então eu acho que a escola de samba ela pode ter essa função, ela pode ter uma função social muito importante de arregimentação de crianças que possam aprender decoração, possam aprender a fazer carro alegórico, possam aprender a tocar. Tem mil coisas cultural que uma escola de samba pode ensinar para uma comunidade. E se tornar de utilidade pública, né? Infelizmente, algumas pessoas não conhecem exatamente como funciona uma escola de samba e têm uma visão um pouco deturpada, né, do que é uma escola de samba. Mas as escolas de samba, como é uma coisa muito nossa, elas podem ser um instrumento de trampolim social para muita gente e, por consequência, a partir daí, o poder público investir nessa área, né? Outra coisa que muitas vezes a gente o cara gastou em escola de samba. A escola de samba, um desfile de escola de samba, ele gira, por exemplo, na cidade de Santos, uma economia de 30 a 40 mil pessoas, é quase 10% da população, porque você tem em torno de 10 mil pessoas desfilando, somando todas as escolas. Cada escola, cada componente, ele tem 3, 4 pessoas na família dele que direto ou indiretamente interagem com isso. Tem todo um sistema comercial que fornece isso e, se bem trabalhado, pode gerar muito turismo à nossa cidade, o que gera receita, o que gera imposto, o que gera desenvolvimento. Entendeu? Por exemplo, se eu vou te dar um exemplo, há 30 anos atrás a cidade de Blumenau fez a primeira festa do Oktoberfest, foi 500 pessoas na cidade. Hoje vai 1 milhão. Hoje a cidade de Blumenau vive em função do Oktoberfest. O ano inteiro por causa de uma festa. É só ir lá e ver o que eu estou falando como não é mentira.
Então tudo isso não é plantado e não é colhido do dia para a noite. Isso precisa de um tempo de amadurecimento, mas precisa de perseverança, determinação, programação, né? Hoje, quantas pessoas, por exemplo, no Rio de Janeiro e até em São Paulo, vivem em função das escolas de samba? Quanto isso gera de retorno financeiro a uma cidade como o Rio de Janeiro, uma coisa que tem 100 anos de história. Então as pessoas acham que é colocar aqui e colher ali. Não, é uma coisa de tempo que você vai fazendo, gerações que você vai criando, e aquilo pode se tornar um grande instrumento de alicerçamento financeiro para a cidade, de trazer receita para a cidade, trazer impostos, movimentação comercial. Só que as pessoas ainda têm uma visão um pouquinho, a grande maioria ainda tem uma visão melhorou muito, mas a visão ainda é muito curta, principalmente quem não frequenta o dia a dia de uma escola de samba. Infelizmente, todos os projetos que atuam na área cultural, ontem a gente teve a Tami Vaz, que é diretora do Instituto Queirô, também nessa área audiovisual, que Santos tem uma potencialidade enorme. Estou lançando inclusive um documentário, um novo documentário, e é isso, tem toda uma potencialidade aqui, e falta, e que nem ela comentou, uma política de Estado, né, do município tomar isso à frente, ou seja, todo ano se fala nisso, se fala em criar uma cultura, criar efetivamente espaços para poder transformar aí a realidade muitas vezes, mas na prática a gente sabe. Mas eu acho que o meio artístico comete muito erro perguntando o que o poder público pode fazer para você, quando a arte ela pode se sustentar. Claro. Quando a arte é boa, ela se sustenta. Claro que um apoio ao poder público, uma política de espalhar, você facilitar principalmente os mais carentes, mas a arte ela tem que viver por si só, porque senão ela passa a ser exploração do dinheiro público. Existe muita deturpação. A arte não tem ninguém coitadinho na arte. Você tem que fazer música, você tem que vender o seu ingresso, você tem que gerar, porque senão você recebe 1, 2 ajudas e aquilo acaba. Você está entendendo? Sim. Então você tem que ter arte de qualidade para gerar, para fazer sucesso e ela se subsistir. Porque senão a gente começa a ter arte vagabunda, arte pobre, arte que é feita só com o intuito de explorar o dinheiro público, e a gente tem problemas sociais muito mais intensos que precisam ser resolvidos antes que isso. Então a gente tem que, aquela velha máxima, não é o que o meu país pode fazer por mim, sim o que eu posso fazer pelo meu país primeiro. Depois, quando esse país estiver estruturado, aí a gente vai no caminho de volta. Perfeito. Já está chegando no final do programa. Ah, que pena. Chalub, mais alguma pergunta para os nossos convidados aqui? Não, eu só quero desejar sucesso e estou na expectativa para poder ouvir a música completa da Didi, né? Oba. Eu acho que eu e quem está acompanhando aqui o programa. Eu quero só desejar boa sorte, sucesso, tanto para o Pérez como para a Didi. Esperamos contar com eles aqui nas próximas oportunidades. Por favor, né? Por favor. Assim que quiser, estamos aqui, né, Ricardo? E a gente agradece o espaço. Pelo amor de Deus, claro. Isso é magnânimo. Fazer uma manhã musical aqui com vocês, né? Muito Vamos bem, fazer, dúvida, né, Ricardo? Espaço aí, espaço importante. Didi, Ricardo, muito obrigada. Obrigada a todos que estão prestigiando. Sabe que o tempo tem limitações de tempo, tudo, né? Mas foi maravilhoso. Passou rápido demais. Passa rápido. A gente aqui agradece. A conversa é boa, passa muito rápido. Agradecemos tanto Didi Gomes também como Ricardo Pérez, Humberto Chalub lá na redação, e a você, obviamente, internauta que nos acompanha pelas redes sociais. Lembrando que esse programa está disponível no nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. É importante você se inscrever no nosso canal, na Rádio Bocnews, que você também acompanha, mas também no nosso site bocnews.com. Vamos agora finalizar o programa, mas, é claro, Felipe, colocar mais um trecho da música, a bela música, Didi Gomes e Ricardo Pérez. Obrigado, gratidão. Não, se foi tão bom, não há por que se separar. Se ainda existe tanto amor entre nós dois, pra que deixar pra depois? Não, pra que ficarmos sem caminhos pra voltar? Se ao teu lado esse meu peito é
só paixão. Pra que separação? Não, se ainda choro é porque existe amor. E quando lembro essa distância faz doer. Ainda há tempo, amor, volta pro teu amor, que morre aos poucos todo dia sem você. O meu coração é seu, não há por que duvidar. Quem já errou nessa vida um dia aprende a perdoar. O meu coração é seu, quem fala o contrário não sabe o que diz. Hoje tenho a certeza, só você pra me fazer feliz. Não, se foi tão bom, não há por que se separar. Se ainda existe tanto amor entre nós dois, pra que deixar pra depois? Não, pra que ficarmos sem caminhos pra voltar? Se ao teu lado esse meu peito é só paixão, pra que separação? Não, se ainda choro é porque existe amor. E quando lembro essa distância faz doer. Ainda há tempo, amor, volta pro teu amor, que morre aos poucos todo dia sem você. O meu coração é seu, não há por que duvidar. Quem já errou nessa vida um dia aprende a perdoar. O meu coração é seu, quem fala o contrário não sabe o que diz. Hoje tenho a certeza, só você pra me fazer feliz. O meu coração é seu, não há por que duvidar. Quem já errou nessa vida um dia aprende a perdoar. O meu coração é seu, quem fala o contrário não sabe o que diz. Hoje tenho a certeza, só você pra me fazer feliz. O meu coração é seu, não há por que duvidar. Quem já errou nessa vida um dia aprende a perdoar. O meu coração é seu, quem fala o contrário não sabe o que diz. Hoje tenho a certeza, só você pra me fazer feliz. O meu coração é seu. Você conferiu Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.